Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Duane Edvirge, eu sou cirurgiã dentista da equipe de saúde da família da UBSF Martinésia, do distrito de Martinésia, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou especialista em atendimento à UTI geral e pacientes em estado crítico. Possuo pós-graduação em atendimento e manejo aos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. Estou aqui hoje a convite do Congresso, da equipe do Congresso. Um imenso prazer estar aqui e agradeço esse convite para falar um pouquinho sobre o manejo e o atendimento odontológico às gestantes. É um tema tão importante na odontologia, ainda carregado de mitos e de crenças. As gestantes chegam para nós na atenção primária com muitas dúvidas, medos, crenças a respeito não só do tratamento odontológico, mas de toda a gestação. Então, para nós da odontologia, chega para nós, acaba negando o atendimento pelo medo de: será que eu posso fazer o atendimento? Será que eu posso tomar anestesia, fazer o raio-x, um canal, uma extração? Quando tem a gestação, quando eu estou gestante, eu tenho mais cárie, eu tenho mais problema periodontal. Então, tem essas várias dúvidas, Cabe a nós orientar essa paciente de maneira correta, acolher, para que ela faça o nosso tratamento, acolha bem o nosso planejamento. 57% dessas pacientes, dessas gestantes, acabam não aderindo o tratamento odontológico, por medo, por insegurança, pela fobia do dentista e pela não orientação correta. É uma fatia muito grande, Então, hoje está muito bem fundamentado na literatura, o quão importante é o pré-natal odontológico e quais são os contra. O que acontece se essa gestante não fizer um pré-natal correto, acabar postergando esse tratamento, O retardo da procura do tratamento odontológico pode acarretar para essa paciente, um aborto espontâneo, um parto prematuro, Então, o que é importante que a gente oriente essa paciente? Que hoje está muito bem fundamentado, é muito seguro fazer o tratamento odontológico durante a gestação e é de extrema importância. Então, nós temos vários, mas inúmeros trabalhos na literatura que ferem essa importância. Então, muitas também, além de não procurar pelo medo, que é a fobia do dentista, porque a nossa profissão ainda tem muitos mitos, as pessoas ainda têm muito medo de procurar um dentista. A desinformação, a respeito do cuidado de saúde bucal, referente a essas crenças que muitas carregam sobre não poder fazer o tratamento, A falta de segurança, a falta de informação do profissional, de ter medo de trabalhar com esse tipo de paciente, que às vezes acaba contraindicando, postergando para depois do parto, esse tratamento. E o que representa ainda uma pequena fatia dessas pacientes é as pacientes que não vêem necessidade de procurar o dentista por já fazer esse hábito rotineiramente, que já procura o dentista a cada 3 meses ou a cada 6 meses para fazer o acompanhamento bucal, pela sua situação econômica já um pouco melhor, ou por ter convênio odontológico, que já faz parte da sua rotina e acaba até dispensando o tratamento odontológico durante a gestação, principalmente as que procuram a atenção primária, mas isso ainda representa uma pequena parte da população. A saúde do bebê começa pela boca da mãe. Então, por isso a importância do pré-natal odontológico, por isso a importância das mães procurarem o dentista logo que se descobre a gestação. Como que é feita essa captação? Como essa paciente chega até nós? Então, por algum sintoma rotineiro da gravidez, seja sonolência, um enjoo, ou já fez um teste de farmácia que acabou dando positivo, elas vêm até a unidade de saúde de sua referência, passa pelo acolhimento, é feita a coleta desses exames, a escutativa dessa paciente, se ela já tiver um exame de sangue que ela fez, ela já leva. Se não foi, ela é feita lá a solicitação e a coleta desses exames e o agendamento de consulta. Assim que esses exames estão prontos, já é feito o agendamento dessa consulta, E aí é feita a abertura do pré-natal, se esses exames forem positivos, já é feita a abertura do pré-natal, são colhidas toda a história pregressa dessa paciente, se é a primeira gestação, se teve mais gestações,
se já teve aborto, toda a história socioeconômica dessa paciente, o contexto familiar que ela está inserida. E isso é de extrema importância para nós, para que a gente também monte um plano, né, de cuidado para essa paciente. Não só para a gestante, mas o pré-natal para o parceiro também, que agora já tem incluso, né, no programa de saúde. Para que a gente faça o acolhimento de toda a família que está junto ali acompanhando ela, né? Foi feita essa abertura desse pré-natal, o agendamento médico. O agendamento médico é feito durante toda a gestação, né? É feita a montagem de agenda dessa paciente e o encaminhamento para a equipe multi. O encaminhamento para essa equipe multi inclui o nutricionista, o dentista, o fisioterapeuta, o educador físico, o assistente social, para que essa paciente ela tenha o maior acolhimento possível. Então, é feito o acompanhamento familiar com a equipe multi, né? Um excelente momento para essa mudança de hábitos dessa paciente. Se essa paciente ela tinha uma vida desregrada de forma nutricional, se ela não praticava exercícios, né? Então, agora é um excelente momento para que a gente acolha, entenda o contexto dela e que a gente oriente essa mudança de hábitos, né? Então, as equipes de saúde da família, a gente segue as diretrizes do Prevent Brasil, né? Que é um programa do governo, que nós temos vários indicadores, é com base na meta, né, do atingimento das metas desses indicadores, é que é feito o subsídio, né, para o mantimento das equipes de saúde da família, né. E o que esses indicadores de desempenho traz para nós? Então, ao todo, são 7 principais indicadores. Dentro desses indicadores tem mais, alguns específicos para cada área, mas os principais são esses, né? O acompanhamento das gestantes, né, com captura até 20 semanas, os gestantes com exame de sífilis e HIV já realocados no local correto, porque tem um portal do ESUS, aqui na nossa cidade a gente tem um portal que chama, aqui na nossa cidade a gente tem o FastMedic, que é um portal pago pela prefeitura, e a gente coloca até um campo específico para a gente colocar esses exames, né? As gestantes com atendimento odontológico, né? A meta por quadrimestre, que são 60%, a cobertura de exame citopatológico, cobertura de vacina, que é a penta e a polio, acompanhamento de hipertenso e acompanhamento de diabéticos. E também, agora, em 2024, a inclusão do Brasil Sorridente, que é um programa que é de suma importância, que não são todos os postos de saúde, as unidades de saúde da família que possuem dentista. O Brasil Sorridente vem para ampliar, né, as equipes de saúde da família que contemplem a equipe de saúde bucal, visando principalmente a prevenção e a promoção de saúde. Então, é de suma importância esse programa, né, para que tragam mais prevenção do que procedimentos curativos. Então, dentro daquelas metas que eu já mencionei anteriormente, as metas de odontologia, elas contemplam mais algumas específicas, que é a cobertura de primeira consulta e tratamento concluído, proporção de extração com procedimento preventivo, curativo, as proporção, que essa é a principal, que está lá no item anterior, que é a proporção de atendimento odontológico a essas gestantes, né? Seguido de proporção de pessoas beneficiadas com ação coletiva, escovação nas escolas, supervisionadas, né, com um total de cadastradas nas equipes de saúde bucal, a proporção, né, de crianças com Bolsa Família, com atendimento odontológico, realizado dentro da atenção primária, né, e a proporção de atendimentos individuais pelas equipes de saúde bucal em relação ao total de atendimentos odontológicos. Esses indicadores também foram ampliados com a proporção agora de outros itens, que um deles é a restauração traumática, né, em relação aos outros procedimentos restauradores, atendimentos domiciliares, né, aos pacientes principalmente domiciliados, acamados, né, que têm limitação para ir até a unidade de saúde,
os agendamentos em até 72 horas, né? E a pesquisa de satisfação pelas pessoas atendidas, não só pela equipe de saúde bucal, isso vai para todas as áreas também, tá? Em relação aos atendimentos das gestantes, nós podemos intervir? Qual que é o melhor momento se a gente puder intervir? Então, a gestação é dividida por trimestre. Então, o primeiro trimestre a gente usa mais para orientar essa paciente, fazer um plano de tratamento, acolher essa paciente com todas as suas dúvidas, demandas, acolher a sua família, entender esse contexto familiar a qual ela está inserida. E o segundo trimestre é o mais indicado. Por que é o mais indicado para a gente intervir? Temos a melhora dos enjoos. O primeiro trimestre ele é mais compreendido com os enjoos, a maior sonolência, as primeiras formações morfológicas. Então, o segundo trimestre já deu uma estabilizada, essa paciente já está com menos enjoo, menos sonolência, né? E a gente segue de acordo com a indicação, né? O terceiro trimestre a gente já não indica tanto pelo maior risco de síncope, a paciente ela fica mais desconfortável por causa do peso, do tamanho da barriga, o risco de hipertensão, de anemia, do desconforto na cadeira, porque não tem uma posição legal para poder ficar. Então, o melhor trimestre para a gente poder intervir é o segundo trimestre. A gestação ela é dividida em baixo, risco intermediário e alto risco. Nós, cirurgiões dentistas, nós não fazemos essa classificação, né? E o que isso interfere para nós? O que nós vamos orientar essa paciente? O que vai mudar de plano de tratamento? A questão de baixo risco, alto risco e risco intermediário leva em consideração várias coisas. Relação de cor, etnia, escolaridade, número de gestação, né? Se essa paciente ela já tem algum problema pregresso, né? Problema de saúde pregresso, histórico reprodutivo principalmente. Então, isso que vai classificar ela de baixo, médio e alto risco. Quem faz essa classificação é o médico, não somos nós. Mas com base nisso, a gente pode montar um plano de tratamento melhor para essa paciente. Então, como que é feito esse atendimento odontológico? Ela saiu da consulta do médico, então a melhor oportunidade, ela saiu da consulta médica e já passa com o dentista. Então ela já vai uma vez só na unidade, ao invés dela ir picada várias vezes. A gente acolhe essa paciente às vezes a gente pegou ali no primeiro trimestre, então nós vamos fazer o acolhimento dessa paciente, fazer uma boa anamnese, entender o contexto familiar dessa paciente, saber como é que está o andamento dessa gestação, se essa paciente ela tem algum histórico de tabagismo, né, de etilismo, se tem alguma infecção, alguma doença crônica, principalmente diabetes e hipertensão, que é de suma importância para nós, né? E anotar isso tudo em prontuário médico, a importância de estar tudo isso anotado de forma correta e o mais completo possível no prontuário, né? Após isso, fazer um bom exame clínico para que a gente monte um plano de tratamento correto e mais seguro para essa paciente. Claro, sempre orientando de todos os procedimentos e como vão ser divididos essas etapas de tratamento. Então, as urgências é independente de cada período gestacional. Urgência e emergência a gente sempre vai atender. Claro, sempre adequando o melhor para cada período da gestação. Evitar adiar esses tratamentos. Porque quando essa gestante ela ganhar o bebê, a atenção dela vai estar toda voltada ao bebê, porque ele vai demandar muita atenção e cuidado dela, né? Porque ela vai estar focada no seu bebê. Então, ela vai acabar deixando ela em segundo plano, vai postergar esse tratamento oncológico. As tomadas radiográficas, né? O raio-x, ele é liberado desde que tenha um vetal de chumbo, né? E para facilitar os filmes ultra rápidos. Como que é feita a nossa prática clínica, né? Que é a parte que interessa. Montagem de agenda. Como que a gente monta essa agenda, já que ela está acolhida pela equipe multidisciplinar? Então, ela vai ter uma agenda compartilhada dessa gestante. Ela vai passar pela enfermeira, pelo médico, pelo nutricionista, assistente social, fisioterapeuta, educador físico. Então, a gente montar uma agenda
que caiba toda essa rotina dela, né? E encaixar a agenda da odontologia. Uma dica que eu dou, a paciente ela nunca vai faltar com o médico. Então, sempre encaixar o dentista junto com o médico. Principalmente quem trabalha na zona rural, pessoa que tem uma dificuldade de ir até a unidade de saúde, até mesmo pelo trabalho. Médico, na maioria das vezes, ela não vai faltar. Montar a sua agenda junto com a consulta médica. Ao sair do médico, você já acaba daquela paciente, né? Rotina dessa paciente. Nós temos algumas atividades a fazer com essas gestantes, né? São os grupos de gestantes, as consultas de pré-natal. Um dos indicadores do Previne Brasil é fazer as salas de espera, as orientações, principalmente de escovação supervisionada. E uma das coisas que eu mais vejo na minha rotina é a dificuldade do paciente em saber fazer a escovação correta. Então, é um momento importante, principalmente nos grupos de gestantes ali, ou nas salas de espera que a gente acaba fazendo orientação, né, prevenção ali, a gente orientar sobre escovação. E é um dos indicadores que a gente pode atingir no Previne Brasil fazendo essas ações. Se por algum acaso essa paciente ela não veio e a gente precisar fazer a busca ativa, então é de suma importância que as equipes, né, estejam bem alinhadas com as agentes de saúde. As agentes de saúde, eu falo que são os nossos anjos da guarda, porque elas estão ali em contato direto com o paciente, estão ali fazendo visitas constantes, né? Então estão sempre com o cadastro ali do paciente bem alinhadinho. Então é de suma importância a gente ter esse cuidado com a equipe, estar com a equipe bem redondinha, bem trabalhada ali, quando a gente for fazer uma busca ativa, né? E um papel super importante, a teleodontologia, que a gente pode fazer a busca ativa, às vezes essa paciente ela não pode ir ao posto de saúde por algum motivo, e a gente pode fazer a ligação, pode ser a ligação ou até por mensagem de WhatsApp, né? Porventura, a gente não conseguiu, precisou falar com essa gestante, não conseguiu por teleodontologia fazer a visita domiciliar. Não só pela falta, mas a gente entendeu o contexto, né, dessa gestante, né, entender como que está sendo, como que é o meio onde ela vive, se não está tendo aquela adesão ao tratamento, se as orientações que vocês estão passando não estão legais, a gente ir até a casa dessa paciente, entender o que está acontecendo para ver se a gente pode intervir de outra maneira, né? E essa visita ela pode, né, acontecer depois e deve acontecer depois, né, que o bebê nascer, para entender as necessidades da dupla, né, mãe e bebê, respeitando as crenças, claro, né, e as opiniões da mãe e da neném. Porque a gente precisa entender que a gente pode orientar, deve orientar o que deve fazer, o que não deve, mas também respeitar a decisão da família, né, na medida do possível. A respeito do tratamento odontológico, dividido pelos trimestres. Então, o primeiro trimestre, né, ele compreende da 6ª semana até a 12ª semana de gestação. Essa primeira consulta, né, que é a primeira consulta de acolhimento desta paciente. A gente faz a anamnese, o exame clínico, o planejamento desse tratamento, as orientações de higiene bucal, as orientações de alimentação saudável, não criogênica de preferência, né? A maior ingestão de água, né? Então, nesse primeiro momento, a gente pode fazer adequação no meio bucal, né? Uma profilaxia, né? Se tiver alguma restauração sobressalente, a gente pode fazer, desde que não seja nada invasivo, né? Isso a gestante permitir também nesse primeiro momento, além das urgências e emergências que são práticas para todos os trimestres. Então, é um ótimo momento agora para a gente orientar essa paciente sobre a mudança do padrão alimentar, né? O que vai acontecer? Vai ter um aumento do apetite, um aumento do número de refeições, né? Diminuição do intervalo dessas refeições, o desejo e a compulsão por doce, por ácido, né? E o aumento de risco, o risco de saúde bucal. Não é porque a gestante, né, que ela vai ter essas doenças, é o maior risco. E quando a pessoa está gestante, nós temos algumas alterações bucais, né? Com a náusea, vem a celorreia, a azia, vem o vômito, com ela a acidez, a erosão dentária,
cárie pelo aumento da ingestão de doce e a diminuição dessas covações, a gengivite, a periodontite pela oscilação hormonal, né? E um fato que é muito comum também é o granuloma piogênico, né? O granuloma gravídico, que é extremamente comum aparecer durante a gestação. Então aqui, né, nós temos algumas imagens sobre erosão. Então a gente vê aí na lingual palatina dos dentes, né, a erosão da camada de esmalte. A cárie nessa segunda imagem, uma cárie interproximal. Nas duas imagens abaixo são os casos de gengivite, periodontite, que ocorre principalmente pela oscilação hormonal, né, que a gente tem esse sangramento gengival. E a periodontite acaba ela evoluindo mais rápido também por causa dessa oscilação hormonal, em conjunto com a acúmulo ali de placa, de tártaro, né, justamente pela não higienização adequada e a baixa ingesta hídrica. Né? Esse é um caso que apareceu na nossa unidade de saúde, de uma paciente, né, não sabia que estava grávida, a gente acabou descobrindo que ela estava grávida justamente por causa dessa lesão. É uma lesão que estava incomodando bastante, com um pouco de dor, e com evolução super rápida. Essa, da primeira para a terceira foto, houve uma evolução aí de 7 dias, né? A gente teve que fazer a remoção, mandou para a patologia e veio granuloma, e depois disso a gente pediu o exame, né, de beta-HCG e acabou dando positivo. Então a gente, entre aspas, acabou descobrindo a gravidez dela por esse granuloma piogênico. É de maneira incomum, o granuloma piogênico gravídico geralmente aparece em gengiva e não em lábio, como essa paciente, mas eu achei interessante trazer isso para vocês. Então, o melhor momento para a gente trabalhar com essa gestante, a parte de tratamento odontológico, é segundo trimestre, que compreende ali da 16ª semana até a 24ª semana. Ali a gente pode fazer todo o tratamento periodontal, seja raspagem supra e subgengival, as restaurações, né, procedimentos com uso de anestésicos, ou seja, as extrações, as exodontias, cirurgia retária, tratamento endodôntico, né, mas sempre ponderando, tendo um bom senso do que for fazer. Dicas, eu acho que isso aqui vale um print de tela para quem está assistindo aí pelo celular. Print de tela, melhor horário para marcar essas gestantes para ter menor número de faltas. Mesmo dia que o médico, sempre na segunda metade da manhã, porque o sol está mais tranquilo, né? Essa gestante ela já deu aquela acordada, porque as gestantes têm a tendência de dormir mais um pouquinho, porque um dos sintomas é a sonolência, né? O melhor momento para atendimento é a segunda metade da manhã. Outro fato super importante, sempre aferir a pressão dessa paciente e sempre aferir a glicemia dessa paciente, né? Como nós temos essas mudanças, essas pacientes elas podem ter diabetes gestacional e a hipertensão, que aí é o mais temido justamente por causa da eclâmpsia, né? Evitar a posição de quando for posicionar a cadeira odontológica, evitar a posição totalmente deitada, que é a posição de decúbito dorsal. Melhor posição, mais sentadinha, ou se for deitar essa paciente, colocar ela mais no decúbito dorsal do lado esquerdo, né? Justamente para evitar o mal-estar da paciente. E evitar a mudança brusca, né, de posição. Às vezes você voltar a cadeira para o ponto zero para evitar esse ciclo. Então, voltar devagarzinho, esse paciente abaixar a cadeira devagar e erguer o encosto bem devagar para evitar esse ciclo, né, a queda de pressão. Classificação de risco em relação às medicações da paciente. Quando a gente vai prescrever algum fármaco, é de extrema importância a gente entender sobre o que pode ser prescrito e o que não pode ser prescrito. Então, nós temos os medicamentos distribuídos em 5 grandes grupos. Grupo A, B, C, D e o grupo X. Sendo que o A, nós temos estudos controlados que não demonstram riscos, e o grupo X que contraindica totalmente o uso desses medicamentos durante a gravidez, né?
O grupo A e o grupo B são os que a gente mais indica, sendo que o grupo A, que eu falei, são os estudos que são 100% que não demonstram risco, tanto em humanos quanto em animais. O grupo B, eles possuem evidências de risco em humanos, né? Mas estudos animais não demonstram nenhum risco. Então, a gente prescreve, mas ainda com certa relutância. O C e o D tem algum risco da gente prescrever e ter algum prejuízo, né? Então, sempre avaliar o custo-benefício. Não é que a gente não vai prescrever, mas assim, sempre dosar. Se pode, não pode, o risco de dose e benefício, né? As medicações que a gente prescreve pelos riscos, né? Nós temos um estudo aí que foi feito em 2021 por Nieb e Jacobitz sobre os estudos que não mostraram risco para os que contraindicam durante a gestação. Então, aqui nós temos a porcentagem de evidências do que foi encontrado por eles ou não, foi baseado no risco de teratogênese. Por que a teratogênese? O risco de má formação fetal, certo? Então, essa má formação fetal é bem no início ali da gestação, entre a segunda e a quinta semana, que é a formação embriológica e a formação ali da sexta à nona semana. A sexta e a nona semana é onde é que ocorre uma das maiores mudanças, né, que está tendo o dobramento do embrião, onde é que tem a formação, né, principalmente de faces e membros. E algumas medicações, né, são contraindicadas justamente por ter algum motivo de teratogênese durante essa formação fetal. Uma medicação super famosa que era utilizada muito na década de 50 e 60, né, para enjoo, e que hoje é totalmente contraindicada na gestação, justamente por causa do motivo de teratogênese, é a talidomida, né, que ficou famosa pelas malformações de membros, principalmente membros superiores e inferiores, né, que era benéfico para a melhoria do enjoo, mas em contrapartida tinha teratogênese das crianças. Então, por isso que a gente tem esses estudos, foi refeito, revisto, né, para que essas medicações sejam seguras, para que a gente prescreva para as gestantes, né? Em relação aos anestésicos, nós temos os indicados, os contraindicados, quais são os cuidados, né? Que acho que a anestésico é a maior rotina que nós temos dentro do consultório odontológico. Nós podemos anestesiar a paciente? Podemos, e dependendo do procedimento que for feito, devemos anestesiar essa paciente. O que compreende o salo anestésico? Nós temos o anestésico local, né, que é compreendido ali de vários tipos, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, articaína, entre outros. E os vasos constritores, adrenalina, epinefrina, fenilefrina. Temos o conservante, né, o cloreto de sódio e a água destilada. Tudo isso compreendido nesse pequeno tubete de 1,8 ml. Então, o nosso padrão ouro hoje de anestésico, né, é a lidocaína 2%, é a mais segura para quase todos os casos aí, não só gestante, mas a maioria das doenças crônicas não transmissíveis. O uso, principalmente, máximo 2 tubetes, por isso sempre fazer uma boa técnica anestésica para utilizar o menos anestésico possível, com maior cobertura diária para que a gente possa atender esse paciente com segurança, né? O tempo de ação ali é de 20 minutos, com vaso constritor ali pode demorar de 1 hora ali para você fazer o trabalho. Em tecido mole ele demora um pouquinho mais, entre 2 a 3 horas ali, tá? Um alerta, nós temos a lidocaína com outras associações, né? Com a noradrenalina, felipressina e a fenilefrina. Por que a gente tem que evitar a lidocaína? Então, se a gente voltar aqui, essa daqui é a lidocaína com adrenalina, que é a epinefrina. Essas daqui são outras associações. Por que a gente tem que evitar? Justamente porque pode provocar o parto prematuro, aborto espontâneo e promover algumas complicações cardiovasculares e neurológicas. Então, se você está numa urgência, só tem esse,
sempre limitar-se ao mínimo possível fazendo uma boa técnica anestésica. E evitar, principalmente, nos primeiros trimestres e no último trimestre. Então, um alerta para esse tipo de medicamento, desse tipo de anestésico, aliás. Prilocaína, ela não é indicada porque pode levar a metamoglobinemia tanto na mãe quanto no feto. Então, ela é contraindicada a prilocaína. A felipressina, ela é associada à prilocaína como vasoconstritor e pode ali contribuir para a contração uterina. A mepivacaína, que é a segunda opção na maioria das UBSs que eu já trabalhei, ela deve ser evitada na gestação e lactação, porque o fígado não metaboliza bem adequadamente, principalmente do bebê. Ele não metaboliza adequadamente, né? E ela é super absorvida durante a sua aplicação. O tempo de meia-vida dela é de 30 minutos, né? Então, isso aumenta o número de tubetes que você tem que usar. Então, ela não é indicada. Em relação às medicações que a gente prescreve, isso aqui vale print. Paracetamol, 500 mg de 6 em 6 horas. Dipirona, a gente tem muita cautela em prescrever dipirona justamente pelo efeito de hipotensão que ele promove. Em caso de alergia ao paracetamol, a gente tem que prescrever dipirona, mas sempre ter essa cautela na hora de prescrever justamente por causa da hipotensão. As pacientes hipotensas ter esse cuidado, né? Em questão de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele entra naquele grupo B, lá de medicamentos que a gente prescreve. É proibido, expressamente proibido, o uso de anti-inflamatório antes da 9ª semana de gestação e após a 32ª semana de gestação, certo? A melhor indicação nesse intervalo, da 10ª semana à 31ª semana, né? Melhor indicação, diclofenaco de sódio, 50 mg de 8 em 8 horas por no máximo 3 dias, né? Em relação ao antibiótico, penicilina, o que compreende as penicilinas? Amoxicilina, ampicilina, as benzatinas, principalmente para quem está fazendo esquema de sífilis, são todas liberadas. Exceto a amoxicilina, que é associada com o clofulin, porque nós não temos estudos suficientes que comprovem, né, o não risco de uso no paciente gestante. Clorexidina 0,12 também, nós temos uma certa restrição pelo uso prolongado, tá? Podemos prescrever? Podemos prescrever, mas com cuidado. Contraindicação que nós não podemos prescrever para gestantes: tetraciclina, as sulfas e o metronidazol, por não ter estudos suficientes que comprovem o risco, né, de uso. E aí, nós finalizamos o tratamento dessa paciente durante a gestação, ela acompanhou, fez o pré-natal certinho. Encerramos o tratamento com essa paciente? Não encerramos, porque nós entramos agora na puericultura. Então, agora nós tratamos do binômio, mãe e bebê. Por que é importante esse cuidado, né? O cuidado odontológico, nós temos o teste da linguinha, que é identificar precocemente a anquiloglossia desses bebês. A anquiloglossia, né, que é a famosa língua presa, por que é importante? As crianças que nascem com a linguinha presa, com a anquiloglossia, elas perdem peso, não têm uma pega correta do peito da mãe e acabam tendo muitas fissuras, machucados, a criança acaba perdendo muito peso. Então, por isso que é de extrema importância, no dia que o bebê for fazer o teste do pezinho, está ali entre o 5º e o 7º dia de vida, para fazer o teste do pezinho, já passa com o dentista para saber se tem algum risco de anquiloglossia ou não, né? Por que é importante? Como eu falei sobre a pega correta do peito, como orientar essa mãe a respeito de uma pega correta do peito, né? Que o queixo deve encostar na mama, os lábios têm que ficar virados para fora e o nariz tem que ficar livre para o bebê respirar. A questão da amamentação é uma coisa que cansa bastante o bebê, porque é um esforço muito grande que ele faz para amamentar.
A respeito de chupetas, das mamadeiras, retirar o hábito quanto antes, postergar o máximo que possível a respeito de chupetas e mamadeiras. Salvo os casos, alguns casos raros, né, que a mãe não pode amamentar por algum motivo. Qual o motivo? Pacientes que possuem HIV, é feito o enfaixamento das mamas, né, logo após o parto e que não pode amamentar. Infelizmente, tem que lançar-se mão das mamadeiras e das chupetas. Então, agora entra a parte de saúde bucal do bebê. Então, a puericultura é um ótimo momento para a gente fazer aquela parte de prevenção. Orientar essa mãe sobre o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né? A importância de manter este aleitamento materno, sobre os benefícios para o bebê a respeito dos anticorpos, né, que estão sendo criados e repassados para o bebê. A respeito da introdução alimentar que começa a partir do 6º mês, né? A retirada quanto antes dos hábitos de sucção não nutritivos. Isso inclui as chupetas, as mamadeiras, os dedinhos, né? Que às vezes a vovó e o vovô acha bonitinho, o bebê chupar o dedinho. Retirar isso quanto antes, né? E orientar sobre quando deve fazer o uso da escova e da pasta fluoretada. Então, hoje, com a nova diretriz, né, da Associação Brasileira de Pediatria, a gente orienta as mães que estão fazendo o aleitamento materno exclusivo, a gente orienta a não fazer higienização bucal. Então, o fazer a higienização bucal apenas uma vez por dia com uma fraldinha molhada, com água filtrada, uma fraldinha limpa ou uma gase, só ali uma vez por dia, se a mãe achar necessário. Às vezes ela está sentindo mau cheiro por causa do leite, mas fazer apenas uma vez ao dia. Nasceu o primeiro dentinho, a importância da escova bucal, da escova dental, com pasta fluoretada, com restrição de quantidade. Orientar que é 1 grãozinho de arroz cru a quantidade ali de pasta dental, é praticamente só sujar a escova. Pode entregar a escova para a criança, para ela entender aquele hábito novo que está surgindo. Depois o pai e a mãe vir, ou o responsável por essa criança, para ele fazer essa higienização, né? O uso racional do flúor, né, em crianças, é necessário o uso do flúor somente a partir dos 2 anos. Antes disso, a gente não faz aplicação tópica de flúor. E o uso do fio dental, adquirir aquele hábito desde cedo, né? E a respeito dos dentes neonatais, então estão surgindo aí alguns bebês que já nascem com os dentes neonatais, que a gente já vai falar já já. Então aqui nós temos uma figura bem descritiva sobre como que é feita a pega correta. Então o bebê ele tem que estar com a boquinha aberta, tipo um boquinho de peixe, o nariz não encosta no seio, ele tem que estar respirando livremente, a bochecha enche quando suga o leite, os lábios têm que estar virados para fora, então por isso que dá esse aspecto de boquinha de peixe. A barriga e o tronco sempre estão voltados para a mãe, né? O queixo tem que estar encostado no seio e grande parte da auréola do peito da mãe tem que estar dentro da boca do bebê. A respeito dos dentes neonatais. Então, o que são os dentes neonatais? São os dentinhos que já estão na boca do bebê quando o bebê nasce ou nasce, né, nos primeiros 30 dias após o nascimento. Pode gerar algum desconforto durante a amamentação, né? Então, às vezes, pode dar alguma úlcera no peito da mãe, ou pode ter na linguinha do bebê também, que isso pode impedir a amamentação, dificultar a amamentação e a deglutição do bebê. Quando tem a lesão em língua, por causa desses dentinhos, ocorre a lesão que a gente chama lesão de Riga-Fett. O que tem que se fazer nesses casos? Meu bebê nasceu com esse dentinho, eu preciso tirar? Então a gente tem que fazer uma dosagem, né? O importante é levar no odontopediatra, se na contrarreferência que tem da atenção primária não tiver odontopediatra, o que a gente indica? Lixa a incisão dos dentinhos para que não machuque nem o bebê e nem a mãe, né? E no tratamento menos conservador é feita a extração. A gente sempre avalia se esse dentinho tem alguma mobilidade,
se tem alguma mobilidade, se ele está fixo e tudo mais, né? Se ele tiver alguma mobilidade, a gente indica a extração. Se ele está bem firme, a gente indica só fazer o polimento dessas pontinhas de dente. Pessoal, a nossa palestra fica por aqui. Esse é o meu e-mail, meu telefone, caso precisem. Se tiver alguma dúvida, é só deixar lá. Eu estou disponível para qualquer dúvida, pergunta, qualquer coisa, é só me mandar no e-mail ou no meu telefone, que é o WhatsApp, tá? Agradeço a toda a equipe do Congresso por essa oportunidade, tá? Estou à disposição para quem precisar tirar dúvidas, né? Quiser perguntar, fazer dúvidas ou sugestões. Muito obrigada, gente, e até mais.